Bom dia, bom dia, bom dia nessa quinta-feira. Hoje aqui em Cascavel, uma quinta-feira chuvosa, mas uma chuvinha fina, gostosa. Vem comigo que hoje é o quarto dia do desafio do Rei Salomão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu já vou aqui, mandar a minha live para os meus amigos, para os meus convidados, para eles saberem que eu tô ao vivo, né? Para eles virem assistir e aprender um pouquinho mais sobre aquilo que o Rei Salomão traz pra gente de tantos ensinamentos, de tanta sabedoria que ele teve. Vou te pedir que você faça o mesmo. Clica aí no aviãozinho, manda para os seus amigos, mostra para os seus amigos que você está estudando, que você está buscando se aperfeiçoar, que você está buscando conhecer um pouco mais da palavra e saber um pouco mais de como a pessoa mais rica, mais próspera, mais sábia que já houve na história, conseguiu chegar até esse conhecimento, até essa sabedoria. Manda aí então seu aviãozinho, convida as pessoas que você deseja que estejam aqui agora nessa live ou que assistam depois, quando estiver gravado. Hoje é um dia muito especial, é o quarto dia, todos os dias são especiais, né? E a gente tem que sempre levar aquela primícia, sempre hoje melhor do que ontem. E o que faz a gente ser cada dia melhor, ou um dia melhor do que o outro? É a disciplina e a constância em buscar a melhora. E aqueles que estão comigo desde o primeiro dia, parabéns. Eu desejo que vocês tenham disciplina e constância para permanecer até o 31º dia. Aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Não pense que eu tô chegando agora e eu tô perdendo. Não, você tá ganhando. Você tá chegando a tempo. Sabe aquela coisa de quando o jogador entra em campo? Entrou em campo, tá valendo. Não importa se entrou no começo do jogo, se tá entrando no meio do jogo, tá chegando no finalzinho. Importante que chegue, que entre. Então que essa live chegue para mais pessoas, né? Seja canal de bênção das pessoas, seja instrumento do Senhor na vida das pessoas e envie essa live. Clica aí no aviãozinho, manda para quem você gostaria que estivesse aqui, para quem você gostaria que se desenvolvesse, para que buscasse a evolução. E vou pedir também que vocês cliquem nos coraçõezinhos, para que o Instagram entenda que esse é um conteúdo bom, que esse é um conteúdo que está agradando o público e que possa chegar também a mais gente, a mais pessoas. Quanto mais pessoas tiverem o conhecimento do poder da sabedoria, melhor será o mundo, né? Você não acha? Você não quer viver num mundo melhor? Eu quero viver num mundo melhor. Por isso eu me proponho todos os dias a estar aqui junto com você às 7 horas da manhã. Então, mais uma vez, para quem está entrando agora, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá? Hoje eu peguei 2 versões bíblicas, tá? E por que eu fiz isso? Porque eu gosto de buscar as versões dos versículos e gosto de fazer comparações, gosto de comparar, para que eu traga a linguagem mais simplista, como eu já falei desde o começo, uma linguagem mais fácil, né? Para que vocês assimilem com mais assertividade o conteúdo que eu estou entregando. E hoje, o quarto dia, nós vamos falar, claro, do versículo 4. E o versículo 4, gente, é praticamente uma mentoria. Uma mentoria entre Salomão e seu pai Davi. Aqui no versículo 4, a gente vai entender e perceber que Salomão
também tinha muito conhecimento e sabedoria, porque ele foi muito bem instruído pelo seu pai Davi. Olha que bênção a gente poder ter um pai ou uma mãe que nos instrua, que nos leve para o caminho do bem. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui comigo, que são pais, direcionam o filho de vocês ou direcionaram os filhos de vocês para o conhecimento, para a sabedoria, para o bem, para que eles se tornassem pessoas cada vez melhores. Por mais que você tenha errado em algumas coisas, eu tenho certeza que você, enquanto pai, enquanto mãe, deu o seu melhor para o seu filho. Mostrou a ele o caminho que você acreditava ou ainda acredita que é o caminho certo. Eu, enquanto mãe, faço isso. Todos os dias eu tento instruir o meu filho a ser guiado no caminho reto. Todos os dias eu tento instruí-lo. Opa, só um minuto aqui. Todos os dias eu tento instruí-lo a fazer o melhor, a buscar o melhor. Eu tento todos os dias moldar o caráter dele, segundo os ensinamentos que eu tenho, segundo os valores e princípios que eu também trouxe de meus pais, para que ele seja cada vez melhor. E eu desejo do fundo do meu coração que meu filho seja muito melhor do que eu. Porque eu acredito que eu sou uma versão melhorada dos meus pais. Eu tenho muita gratidão pelos meus pais. Muita gratidão. E eu acredito que eu sou uma versão melhorada deles. E eu desejo também que meu filho seja uma versão melhorada minha. E é isso que Davi faz com Salomão. E Salomão vem nos contar aqui no capítulo 4 que ele conversou com o pai dele. Ele teve um mentor. E aí eu te pergunto, você tem mentores? Você tem pessoas que te direcionam? Tem pessoas que te levam para o caminho da sabedoria, para o caminho da inteligência, para o caminho reto, para o caminho da ordem, para o caminho da justiça? Você tem pessoas a quem você possa se aconselhar? Pessoas que possam te direcionar? Nesses 31 dias, eu sou a sua mentora. Nesses 31 dias, eu estou direcionando você no caminho da prosperidade e da sabedoria, segundo os provérbios de Salomão. E depois desses 31 dias, quem vai ser seu mentor? Ou nesses 31 dias que você estará me acompanhando, que você estará junto comigo, quem será o seu mentor para te desenvolver em outras áreas? Fica a reflexão. Lembra que ontem eu falei, diga-me com quem andas, que lhe direi quem és? Às vezes os nossos mentores são os nossos amigos que estão próximos da gente, são pessoas com quem a gente se aconselha. E esses mentores estão preparados para te aconselhar? Eles são referências naquilo que você está buscando? Por exemplo, eu não entendo nada de carros, tá? Eu entendo de ligar o carro, colocar o combustível, dirigir e sair. Só isso. Mas o meu esposo é o meu mentor, entre outras coisas, nesse quesito. Porque se tem um barulho diferente no carro, se acontece alguma coisa, é a ele que eu vou recorrer. Porque ele entende muito mais do que eu. E eu preciso ter a humildade de saber que eu não entendo, que eu não conheço do assunto e que eu preciso pedir ajuda quando necessário. Então esses dias eu estava andando, o ano passado, né? A gente fala esses dias, mas o ano passado eu estava andando na rua e de repente eu percebi que o pneu estava murcho. Tinha furado o pneu. E aí eu falei, bom, eu sei que eu preciso numa borracharia trocar o pneu, verificar o que aconteceu, enfim, consertar esse pneu. Mas eu não sei em qual borracharia eu vou. Mais do que depressa eu liguei pro meu esposo, porque ele tem as pessoas da confiança dele.
Então eu preciso buscar pessoas que vão me ajudar a solucionar a minha questão ou o meu problema. E não simplesmente pessoas que eu vou falar e a pessoa não vai resolver. Você imagina eu ligar, por exemplo, para minha mãe: mãe, furou o pneu do meu carro. Ela vai dar risada, porque ela não vai entender assim como eu. Não que as mulheres não possam entender disso, tem muitas que entendem. Mas é uma coisa que passa muito aleatório pra gente. A gente deixa essa questão desse cuidado, a gente deixa com aquele que está do nosso lado, com os nossos cônjuges, né? E aí eu liguei rapidamente pra ele, ele já me instruiu: ó, tal lugar assim, assim, assado, é um borracheiro da minha confiança, pode ir lá. E eu fui, porque eu confio, porque eu acredito. Então, às vezes, o nosso mentor pode estar do nosso lado, pode ser acessível, assim como Davi foi para Salomão. Mas talvez o nosso mentor precise ser alguém que eu tenho que buscar, que talvez eu nem tenha a presença dele física perto de mim. Talvez esse mentor seja alguém que eu estou seguindo, talvez esse mentor seja alguém que me venha através de outra pessoa e que eu vejo que a gente tem a mesma ligação, que eu vejo que a gente tem os mesmos princípios. Mas o meu mentor tem que ser alguém que venha acrescentar algo na minha vida. O seu mentor tem que ser alguém que acrescente algo na sua vida. E você tem que ter a consciência que ele está acrescentando algo que você não sabe, que você não conhece. Se ele estiver perto de você, agradeça, você é privilegiado. Se ele não estiver, busque. Hoje em dia, na internet, aqui mesmo no Instagram, a gente tem acesso a muitas pessoas. E essas pessoas colocam conteúdos gratuitos, assim como eu estou fazendo essas lives. É gratuito, é acessível, tá aqui. Basta você querer. Então fica a reflexão: quem é o seu mentor? Quem é a pessoa que está direcionando? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que você ouve? Salomão ouviu o conselho do seu pai. Lá no Provérbios 4, versículo 3, ele diz: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai. Então, esse versículo todo vem contar uma mentoria, uma conversa entre pai e filho. E Salomão só foi quem ele foi por duas coisas importantíssimas. Por ter tido um pai que lhe deu o direcionamento, por ter tido um pai que lhe ensinou o valor da sabedoria e por ter ouvido, obedecido e entregue a sua vida para que Deus pudesse direcioná-lo. No primeiro dia a gente aprendeu que a gente precisa honrar pai e mãe. Eu não sei como foram seus pais. Eu não sei o quanto eles o instruíram, o quanto eles lhe ensinaram o valor da vida, o valor dos princípios e valores. Mas mesmo que você não tenha convivido com seus pais, mesmo que você não tenha tido o privilégio de ter um pai ou uma mãe que te aconselhasse, que conversasse com você, Salomão vem dizer que ele passou por isso e ele pode nos ensinar. Tá vendo como quando eu busco, eu encontro? Quando você buscar de todo o seu coração, você também vai encontrar aquilo que você deseja. E lembre-se sempre de canalizar energia. Lembra que a gente falou ontem? A mão direita me dá vida e a mão esquerda me dá honra e prosperidade. Então, se eu quero pedir algo, se eu desejo muito algo do meu coração, eu preciso canalizar essa energia para chegar até mim. E nessa conversa entre o rei Davi é aquele de Davi e Golias,
que enfrentou o gigante, esse foi Davi, que foi o rei de Israel, o queridinho do coração de Jesus, porque ele andava segundo os preceitos e os desígnios que Jesus deu a ele. Davi tinha, entre várias qualidades, uma coisa importantíssima que era a obediência a Deus. Ele obedeceu Deus do início até o fim. Quando Deus disse a Davi, vai enfrentar o Golias, e ele pegou aquelas pedras na mão para atirar ao gigante, em momento nenhum ele pensou que ele não seria capaz, porque Deus estava com ele. Ele sabia que em Deus ele venceria o gigante. Então Davi tinha passado por uma série de situações, uma série de coisas que faziam dele também um homem temente a Deus, humilde e sábio. E deu a ele condições de instruir o seu filho para esse caminho. Quanto melhor eu sou, mais capacidade eu tenho de instruir o meu filho. Quanto melhor você é, mais capacidade você tem de instruir aqueles que estão próximos de você. E aí, Salomão diz que Davi disse assim, apegue-se às minhas palavras, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. É a mesma coisa que Davi chegasse para Salomão e falasse assim, filho, vem cá, eu tenho algumas coisas para te falar. Presta atenção no que eu estou te falando, porque eu vou te dar o direcionamento para você ser um homem íntegro, para você ter sucesso, para você ter sabedoria, para você ter prosperidade, para que todas as coisas de Deus sejam acrescentadas na sua vida. Davi fez isso. E Salomão ainda era menino. Não importa a idade que o seu filho tenha, se ele é um bebezinho, se ele é uma criança, se ele é um adolescente, se ele é um adulto, não importa. Você, enquanto pai ou mãe, tem o dever de direcionar o seu filho. Se você perceber que seu filho está andando num caminho errado, você tem o dever de direcionar o seu filho. Mas, Michele, meu filho não me ouve. Ok. Pode ser que seu filho não te ouça. Mas aí é uma escolha dele, porque ele tem o livre-arbítrio. Mas você precisa fazer a sua parte, de instruir o seu filho, de direcionar o seu filho. Salomão vem nos explicar no capítulo 4 a importância e a grandeza de nós instruirmos os nossos filhos no caminho que eles devem seguir. Ainda menino, meu pai me disse, apegue-se às minhas palavras, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. O que mais a gente quer além de vida? A vida em Deus é uma vida de abundância, é uma vida de alegria, é uma vida de certeza da vitória no meio das tribulações. A Bíblia diz que nós sofreremos tribulações. Em nenhum momento a Bíblia diz pra gente, Deus ou Salomão vem dizer pra gente, viu, vai ser tudo mar de rosas, fica tranquilo. Você vai nascer e vai ser tudo maravilhoso. Não vai. Não vai ser tudo maravilhoso. Nós passaremos por provações. Mas sabe a parte disso tudo? Que nós passaremos. Que o preço que a gente precisa pagar é ter a sabedoria de entender que o tempo soluciona tudo. O tempo é a justiça de Deus. O tempo, anota essa frase aí, o tempo é a justiça de Deus. As tribulações que nós passaremos serão curadas com o tempo, cada um dentro
do seu preparo. Porque algumas pessoas que têm câncer morrem e por que algumas pessoas que têm câncer sobrevivem? Porque é o tempo que vai mostrar como cada um lida com aquilo que a vida lhe entrega. Nós passaremos por tribulações, lembra? Nós passaremos por tribulações. Mas Deus nos dá a certeza de passarmos por ela. O que significa isso? Se eu falar para você, você vai passar por uma porta, significa que mesmo que o caminho dessa porta seja estreito, com o tempo, você estará do outro lado. E aí Davi mostra para Salomão que é importante seguir as palavras e o direcionamento que ele está dando. Seu pai Davi diz, no versículo 5, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos com quem nós devemos andar ou não andar. Nós sabemos por onde devemos andar. Imagina você no Rio de Janeiro. Uma cidade perigosa, uma cidade violenta. E aí você vai andar, né, no Rio de Janeiro como se você estivesse andando numa cidadezinha pequenininha, onde todo mundo conhece todo mundo. Você anda com o celular na mão, anda com dinheiro na mão. O que vai acontecer? Muito provavelmente você será assaltado. Mas a sabedoria te mostra e te ensina que você não deve marcar toca desse jeito lá no Rio de Janeiro. E isso, quem traz para nós é a maturidade, é o entendimento. E Davi instruiu seu filho Salomão desde muito novo para que ele tivesse maturidade e discernimento nas suas escolhas. Você consegue entender? Lembra que eu falei ontem que Salomão devia ter em torno de 16, 18 anos mais ou menos, quando Deus disse para ele, meu filho, escolha o que você quiser e eu lhe darei. E Salomão escolheu sabedoria porque o pai dele, Davi, já tinha plantado dentro dele a semente da sabedoria, da importância de se ter sabedoria. O pai dele já havia dito para ele, escute as minhas palavras e elas te protegerão. Salomão foi inteligente o suficiente para perceber que ele tinha que andar no caminho do pai dele. Aqui Salomão vem mostrar pra gente que Davi foi um pai de instrução, foi um pai maravilhoso. Nós podemos ser essa pessoa. Mesmo se você não teve, você pode ser essa pessoa na vida de alguém. Porque você está aqui aprendendo isso hoje. No versículo 11 diz assim, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Então Davi conduziu Salomão pelo caminho da sabedoria. Se os meus pais me conduziram por caminhos de valores e princípios, é isso que eu vou levar para a minha vida. Mas eu tenho o livre-arbítrio de escolher permanecer ou não nesse caminho. Eu tenho livre-arbítrio de escolher andar no caminho reto ou não. Mas o direcionamento me foi dado. A escolha é minha, a escolha é sua. A escolha é sua de estar comigo todos os dias às 7 horas da manhã. A escolha foi minha de me propor a estar aqui com você todos os dias às 7 da manhã.
Então o livre-arbítrio tem que ser usado com muita sabedoria, com muito entendimento. Porque da mesma forma que me solta, pode me prender. O livre-arbítrio pode me fazer andar com as pessoas erradas, ter atitudes erradas, me comportar de forma errada. Mas ele também pode me direcionar para o caminho reto. Se eu tiver mentores que me guiam para o caminho reto. Se eu tiver pessoas que me direcionem para o caminho da sabedoria, da inteligência, da benevolência, da paz, do amor. Mas para isso eu tenho que buscar. E não é buscar um dia, é buscar sempre. Por que esse desafio de 31 dias? Por que Provérbios de Salomão? Porque com 31 dias a gente cria um hábito. E o hábito faz com que eu seja uma pessoa disciplinada, com que eu seja uma pessoa constante, com que eu entenda que se eu quero de fato alguma coisa, eu tenho que buscá-la. E não é buscar só hoje, é buscar todos os dias. Sabe o que eu mais ouço nos meus atendimentos de constelação familiar? As pessoas falarem: Michele, eu tô cansada. E aí eu pergunto: por que você tá cansado? Você precisa aprender a descansar. Você precisa aprender que você não tem que carregar fardos o tempo todo. Mas as pessoas são tão acostumadas a carregar o fardo que parece que são tijolos nas costas. E cada hora vai colocando um tijolinho, Na hora que vê tá assim, ó, corcundo, que não consegue nem andar, não consegue se movimentar. Porque fica pesado. Porque não tá aprendendo a descansar. Não desistir. Quando a gente cansa, a gente tem que aprender a descansar. E como a gente descansa? A gente descansa entregando os nossos fardos para o Senhor. E como que o Senhor trabalha? O Senhor trabalha com o tempo. O tempo é a balança da justiça. O tempo de Deus é a resposta que a gente precisa. É o tempo que vai mostrar para você o que você deve fazer, para onde você deve ir. Então, quando você estiver cansado de carregar os seus fardos, aprenda a descansar, não a desistir. Respira, sente o seu corpo. Deixa o ar oxigenar seu cérebro. Quando o ar está oxigenando o nosso cérebro, a gente consegue ter os pensamentos mais claros, mais proveitosos. Então permita que o ar esteja aí no seu cérebro. Lembra do exercício que a gente fez ontem? Respira fundo, sente o ar no seu pulmão, permita que o ar chegue até o seu cérebro e aí solta. Só assim a gente consegue ter a inteligência para tomar as decisões assertivas. Olha o que Salomão vem dizer que seu pai lhe disse. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Por que as pessoas ficam doentes? Porque as pessoas carregam o mundo nas costas. Caiu uma fichinha aí? Caiu um download aí? Tá carregando o mundo nas costas? Tá querendo resolver tudo da noite pro dia? Não tá partilhando as suas dificuldades com os seus mentores que vão te ajudar a solucionar?
que vão te ajudar a dar um direcionamento? Se você estiver guardando tudo para si, uma hora esse balão vai explodir. E qual é o preço disso? A vida. Aí você perde qualidade de vida, você perde saúde, consequentemente você perde amigos, talvez você perca até a sua família. Simplesmente porque você está guardando tudo aí para você. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda é um sinal de humildade. É sinal de que nós temos um limite e a gente precisa respeitar esse limite. Então, seja com alguém que você confie, seja com um mentor, seja com um terapeuta, procure algo que te desenvolva, que tire um pouco esses tijolos que você está carregando aí nos seus ombros. E Davi fala isso claramente para Salomão. Meu filho, guarda as instruções que eu estou te dando. Guarde as minhas palavras, pois dela depende a sua vida. Cuide da sabedoria como algo precioso. Por isso Salomão nos disse que no segundo dia, que a sabedoria era um tesouro escondido. Que a gente precisava procurá-lo, a gente precisa ir em busca dele. E com quem que ele aprendeu isso? Com o pai dele, com Davi. Davi já tinha entendido o valor da sabedoria. E Salomão nos disse que a sabedoria tem mais valor do que o ouro multiplicado e mais valor do que os rubis. Se eu agir com sabedoria, todas as outras coisas me serão acrescentadas. E agir com sabedoria é ter humildade para pedir ajuda quando necessário, para buscar um mentor, alguém que te direcione por aquilo que você está passando. Eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei o que você busca comigo nesses 31 dias. Mas eu volto a repetir. Eu tenho certeza que ao final desses 31 dias você será uma nova pessoa. Novas coisas terão acontecido na sua vida. Se não da parte externa, tenho certeza que da parte interna. Tenho certeza absoluta que se daqui 15 dias eu perguntar para vocês, ou amanhã, ou hoje, eu perguntar para você, o que mudou de segunda-feira para cá? Você vai dizer, Michele, mudou. Alguma coisa está aqui dentro de mim. E perceba que a mudança vem de forma diferente para cada um. Para algumas pessoas, mudar é leve. Beleza, preciso mudar, vamos lá, bora lá. Para outras pessoas é pesado. Porque quando eu mudo, eu tenho que deixar para trás aquilo que não me serve mais. E às vezes eu tenho apego no que não me serve mais. Nós somos pessoas apegadoras. Apegadoras a coisas, apegadoras a sentimentos, apegadoras a pessoas. Quanto tempo faz que você carrega uma mágoa dentro do seu coração? Quanto tempo faz que você carrega uma dor dentro do seu coração que você ainda não dividiu com ninguém? Isso tá aí te corroendo, te magoando, tirando você do seu prumo, tirando sono, te trazendo insônia, te trazendo pesadelos, te trazendo fadiga, cansaço, dor no estômago, dor de garganta, porque você não está engolindo. Quanto tempo faz? Vai ficar quanto tempo mais carregando isso? Não vai mais carregar, né? Porque a partir de hoje você tem um entendimento. A partir de hoje você está percebendo que é necessário pedir ajuda, que é necessário buscar um mentor, que é necessário tirar um pouco desses tijolos das suas costas para você conseguir andar.
Imagina você estar assim corcundo, como é que você vai conseguir respirar? E a respiração é o sopro da vida. Nem consegue. Porque para respirar você tem que abrir o tórax. Buscar a respiração. Permitir que ela entre no seu pulmão, que oxigene o seu cérebro. Se livra disso. Eu estou aqui me disponibilizando a ajudar vocês. Se há algum problema que de fato seja um problema que precisa de uma ajuda terapêutica, eu posso ajudar com a constelação familiar. Mas se é algo que você precisa de um amigo ou de um mentor que esteja próximo a você, permita que isso seja canalizado e venha até você. Sabe aquela coisa de repente você tá aí preocupado, pedindo a Deus, de repente você entra na internet, numa rede social, pá, e vem um post, um vídeo, alguma coisa bem te direcionando, te mostrando aquilo que você precisa? Tenho certeza que já aconteceu isso com você. Isso não é coincidência, isso é providência. Isso é Deus colocando a mão dele e dizendo: meu filho, eu tô cuidando de você. Mas você também precisa se cuidar. Aquela coisa de tá na mão de Deus, gente, não tá na mão de Deus, tá na sua mão. A sua vida, o seu destino são resultados das suas escolhas. Dói ouvir isso, né? Mas todo mundo aqui já tem maturidade para perceber isso. Então vai ficar se enganando até quando? O que você tem escolhido para sua vida? O que você tem feito? Você tem procrastinado o quê? Por quê? Ontem eu passei a tarefinha para vocês escreverem 5 qualidades e 3 defeitos. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês se conheçam. Você só consegue se dominar quando você se conhece. Senão você é dominado pelas coisas externas. Situações, pessoas, lugares vão te dominar quando você não conhece seus pontos fracos e seus pontos fortes. E eu falei pra vocês que são 31 dias pra você destravar a sua vida. Só não vai destravar quem não quiser. Mas eu quero que você destrave. Eu quero que você se conheça. Quando a gente conhece os nossos limites, fica mais fácil a gente pedir ajuda. Quando a gente conhece o nosso ponto fraco, fica mais fácil a gente entender que a gente precisa de ajuda. Mas quando a gente conhece também os nossos pontos fortes, fica mais fácil a gente saber o caminho que a gente precisa ir. Lembra o exemplo que eu dei do pneu furado? Eu não sei trocar pneu. Eu não iria abrir o porta-mala, pegar o step e trocar um pneu. Eu não sei fazer isso. Eu preciso de alguém que faça isso por mim. Então eu tenho que ter humildade para pedir ajuda. Mas tem gente que fica quebrando a cabeça. Tem gente que é tão orgulhoso, o orgulho e a vaidade tomam conta de uma forma tão grande que não se permitem pedir ajuda. Pra quê? Vai querer chegar aonde? Se permita. Se permita pedir ajuda. Se permita reconhecer os seus erros. Se permita se conhecer. Conhecer as suas limitações. Conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. Melhore os seus pontos fortes. Trabalhe seus pontos fracos. O que hoje é um ponto fraco seu, amanhã pode ser uma virtude. Depende de você, da sua escolha, da sua disciplina, da sua constância. Depende só de você, de ninguém mais. Não adianta querer culpar porque foi a minha mãe, porque foi meu pai, porque é o meu irmão, porque é o meu cônjuge. Viu? Para. Você tem maturidade para entender que a culpa é sua. Se tá bom ou se tá ruim, a culpa é sua. Não, Michele, a culpa é do governo. Não, a culpa não é do governo.
A culpa é sua, que não se movimentou para buscar um governo diferente. Michele, eu me movimentei, mas você não conseguiu. O tempo é a balança da justiça. Você vai precisar de tempo para entender, para assimilar. Enquanto esse tempo chega, vai trabalhando as emoções aí dentro, para você entender, para você compreender que tudo que acontece na nossa vida é porque nós permitimos. E aí, Salomão vem nos contar que seu pai disse isso para ele: meu filho, guarde a sabedoria, porque dela depende a sua vida. No versículo 23, talvez se você tiver com a Bíblia, pode ser que esteja diferente, tá? Dependendo da Bíblia que você está aí, porque eu procurei algumas versões, e em algumas versões está assim, ó: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas a versão que mais se encaixa neste momento é essa aqui, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Bingo! Aquilo que eu penso vai se tornar a minha atitude. Se eu penso que eu sou próspera, eu vou agir como uma pessoa próspera. Se eu penso que eu estou doente, o meu corpo vai adoecer. Porque o poder está aqui. A mente manda para o coração. E o coração é o quê? São as nossas emoções, que ficam lá, às vezes, ruminando dentro da gente. Aí não sabe por que o estômago não digere o alimento, né? Porque tá ali ruminando, não tira para fora, não fala, não grita. Meu filho tem 9 anos e ele é uma pessoa, uma criança muito parecida com o pai dele, sentimentalmente falando, com o Leandro, meu esposo. Eles guardam as emoções. E um dia eu percebi que o Felipe estava agoniado e ele não sabia como lidar com aquele sentimento de agonia. E eu parei, olhei bem no fundo dos olhos dele e falei: filho, o que você está sentindo? E ele, sabe, tentando disfarçar, eu falei: filho, você é uma criança. Deixa a mamãe te ensinar a lidar com os seus sentimentos. Ah, mamãe, não sei, eu não tô bem. E ele estava agitado, ele é uma criança geralmente quieta, tranquila, né? E ele estava agitado e eu falei: filho, dá um grito. Ele olhou pra mim assim, regalou os olhos e falou: o quê? Eu falei: dá um grito. Mãe, como assim dá um grito? Eu falei: assim, ó. E eu dei um grito. Ah! Ele olhou aquilo, deu risada e gritou. E aí ele adorou, deu uns 2, 3 gritos. Eu falei: deu uma aliviada, filho? Aliviou, mãe. Eu falei: então quando você tiver um sentimento que você não consegue entender o que está acontecendo, dá um grito, deixa sair para fora, deixa externar, porque senão o corpo vai apagar. E eu falo isso para você. Eu falo para minha mãe: mãe, dá um grito, sai, grita, ah! Porque às vezes é isso que a gente precisa. Às vezes a gente não tem coragem de falar o que a gente pensa, de impor os nossos desejos, os nossos sentimentos. Então grita. Põe a cabeça para fora do carro e dá um grito. Tira de dentro de você aquilo que está te aprisionando, tira de dentro de você aquilo que está remoendo, aquilo que está te fazendo mal. Antes que isso se torne uma doença. São as nossas emoções não curadas que nos adoecem. É aquilo que eu não aceito, que eu não digiro, que adoece.
Você precisa curar suas emoções. E você precisa ter pessoas do seu lado para te ajudar. Mas mais do que isso, você precisa cuidar dos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão dirigir a sua vida. Os seus pensamentos tornarão as suas atitudes. Qual é a frase de hoje? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4, 23. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem pensado coisas boas? Vai atrair coisas boas. Tem pensado coisas ruins? Coisas ruins acontecerão. Michele, mas eu tenho conhecimento disso e eu tô já há mais de um ano policiando os meus pensamentos. E tá difícil? Sim. Você vai passar por provações. Só que a forma como você passa pelas provações vão te trazer maturidade, entendimento, conhecimento e, consequentemente, sabedoria. Sabe por que é difícil ou tão difícil? Porque é a primeira vez. Você não vai se lembrar de quando você começou a andar. Mas você vai se lembrar de quando o seu filho, ou seu sobrinho, ou qualquer criança que você acompanhou, começou a andar. Quantas vezes ela caiu? Várias. Chorou em algumas? Sim. Mas em todas ela levantou e seguiu. Ela parou de andar porque ela caiu? Não. Mas ela andou sabendo que ela podia cair. Porque isso trouxe para ela maturidade e desenvolvimento. Quando você começou a andar de bicicleta, você colocou rodinhas. Aí chegou num dia que você falou, opa, tô preparado, tira as rodinhas. Seu pai e sua mãe foi lá, tirou as rodinhas. Você começou a andar sozinha de bicicleta. E aí, você caiu de bicicleta, ralou o joelho. Parou de andar de bicicleta? Mas você entendeu que se você não frear na hora certa, se você não colocar o pé na hora certa, você vai cair e vai se machucar. E você foi se aperfeiçoando. Por que você acha que em relação aos outros desafios que você enfrenta na vida, tem que ser diferente? Por quê? Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que Ele nos permite, desde muito pequenos, ainda bebê, a aprendermos a enfrentar os nossos desafios. Eu não sei porquê, mas a gente esquece que é um processo, que é dia após dia, que hoje é difícil, mas amanhã vai ser mais fácil, que hoje está pesado, mas amanhã pode ser menos. É processo, é tempo ao tempo. Não é da noite pro dia. Não é aqui e agora. É criando o hábito. São 31 dias. E que bom que você está aqui. Que bom que eu posso, neste momento, ser a sua mentora de direcionamento. Eu agradeço a Deus imensamente por essa oportunidade. Eu estou tão feliz, gente. Eu já disse ontem, eu estou muito feliz, muito feliz. E eu quero ver quem de vocês estarão comigo no final de semana. Porque sábado e domingo eu estarei aqui às 7 da manhã. Eu quero ver quem vai estar comigo. Diz aí quem vai estar comigo sábado e domingo. Então Davi ensinou a Salomão o poder da sabedoria. E Salomão se lembrou disso quando Deus deu a ele a oportunidade de ter um desejo realizado. Salomão teve um ótimo pai que foi o seu mentor. Vamos buscar os nossos mentores.
pessoas que podem nos direcionar. Quem são eles? Quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Vamos buscar. O caminho pode ser mais leve se eu tiver ao meu lado as pessoas certas. O caminho pode ser mais leve se você tiver do seu lado as pessoas certas. Se eu tiver do meu lado as pessoas certas, eu vou tomar decisões mais assertivas. E, consequentemente, decisões que me levarão mais próximo da prosperidade divina. As pessoas às vezes confundem a prioridade só com riqueza, né? Com recurso financeiro. Mas a prosperidade é um conjunto disso tudo. Nós somos filhos de um Deus próspero e abundante. E tudo isso está pronto para vir até as nossas mãos. Tudo isso está pronto para a gente acessar. Por que a gente não acessa? Porque a nossa mente está focada em outras coisas. Porque o nosso coração está direcionado em outras coisas. Vamos canalizar mente e coração para a mesma coisa. Canalizando para que essa energia da prosperidade, da abundância divina chegue até nós. De forma simples, clara e leve. Eu falei uma frase lá no segundo dia, né? Deus me ajude, né? Que o Senhor me ajude a realizar aquilo que eu desejo. Mas que se aquilo que eu desejo não for o que o Senhor deseja para mim, então que a sua vontade prevaleça. E aí hoje eu vou ensinar uma outra frase que eu uso também sempre, mentalmente. Tudo vem a mim. Tudo vem a mim com leveza e glória. Tudo vem a mim com leveza e glória. Significa que tudo, até mesmo os problemas, vão chegar até mim de forma mais leve. Vou contar um segredo para vocês. O meu mantra aqui em casa é que eu vim ao mundo a passeio. Eu sempre falo isso. Eu vim ao mundo a passeio. Eu vim ao mundo a passeio. Porque eu desejo que a minha vida seja um passeio leve e agradável. E quanto mais eu mentalizo, melhor é. Mas eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu tenho questões que eu preciso me dedicar para buscar a solução. Como todo mundo. Mas se eu vim a passeio, esses problemas fazem parte da minha diversão. Fazem parte da minha evolução, da escolha daquilo que eu decidi que é o melhor para mim. Faça isso. A vida não precisa ser pesada. Tira os tijolos aí dos seus ombros. Veja a vida com mais clareza, com mais alegria, com mais leveza. Ouviram o trovão? Acho que São Pedro deve estar falando isso aí. Veja com leveza mesmo quando os trovões aparecerem na sua vida. Até nisso, ó, Deus providencia. Que maravilhoso. O que Deus veio mostrar? Que a chuva vai chegar. Que às vezes a chuva chega em forma de tempestade. Que vão haver trovões, vão haver relâmpagos. Mas a forma como eu lido com tudo isso é que vai traçar o meu destino. É que vai direcionar a minha vida. Se eu mentalizar, se eu desejar, se eu buscar a energia de leveza para mim, assim vai ser. Eu terei problemas, mas será mais leve. Assim como eu desejo que você também comece a perceber a vida de uma forma mais leve. Sabe por quê? Aquilo que você prioriza
acontece. Se você der prioridade pro apego, pro mau sentimento, pra vaidade, pro orgulho, pro ego, isso vai acontecer na sua vida. Você vai ser direcionado dessa forma. Mas se você tiver o apego, se você der a prioridade, se você der a prioridade para leveza, para tranquilidade, para sabedoria, buscando a maturidade do que aquele problema, aquela dificuldade ou aquele momento tem para te ensinar, vai ser mais leve. E saiba que a gente atinge a maturidade, gente, não são só nos desafios, também nas alegrias. As alegrias vêm nos ensinar muitas coisas. As alegrias vêm inclusive nos ensinar que é isso que a gente deve buscar todos os dias. E você está buscando. Se você chegou até essa live é porque você está buscando. Enviem essa live para mais pessoas. Daqui a pouco essa live vai estar salva. E eu te peço, curta, comente, compartilhe. Só assim as pessoas chegarão até nós. Só assim mais gente vai conseguir evoluir. E quanto mais pessoas evoluídas no mundo, melhor para nós, melhor para os nossos filhos. Vamos ajudar essas pessoas a buscarem a evolução delas. Então compartilha, comenta, me ajuda, me marcando no seu stories, fazendo um print dessa tela, compartilhando no seu stories essa live na hora que ela estiver salva, me marca, para que isso vire uma bola de neve e cresça cada vez mais, e mais pessoas consigam ver. Espero que você tenha gostado, entendido e aprendido muito com o nosso encontro de hoje. Para mim foi muito gratificante trazer a vocês um entendimento sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, o entendimento sobre a importância de ter alguém em quem nos direcionarmos, de buscar um mentor para nos direcionarmos. Lá no versículo 25, Salomão disse assim, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que Salomão está dizendo? Que a gente precisa ter foco, constância, direcionamento. É isso que eu te peço nesses 31 dias. Tenha foco, tenha constância, esteja aqui comigo. De forma presencial, de forma gravada, não importa. Se você está chegando agora e você já perdeu os outros dias e tiver a oportunidade, assista os outros dias. Se você não tiver a oportunidade de assistir, não importa, vamos daqui para frente. O trem começou lá na primeira estação, mas se você entrar na quarta, na quinta, na 10ª estação, não tem problema. O importante é que você entre e chegue com a gente até a reta final. E se isso faz sentido para você, se isso de alguma forma está te beneficiando, compartilha para beneficiar mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por ter você aqui comigo. Aqueles que querem entrar no grupo do WhatsApp, o link está na minha bio, o link está no meu stories. Se você não achar, não encontrar, tiver alguma dificuldade, me chama no direct que eu incluo você. Mas venha participar deste movimento, desses 31 dias de evolução, desses 31 dias de caminharmos juntos. Me permita ser a sua mentora de direcionamento. A frase de hoje, mãe, é o versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos.
Anota aí. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E lembre-se, seus pensamentos se tornarão suas emoções e, consequentemente, se tornarão suas ações. Tudo virá a mim com facilidade e glória. Esta frase ganhei de uma amiga. De lá pra cá, só glória. Isso aí. Isso aí. E repasse. Aquilo que faz bem pra você, tenha a humildade também de passar para as outras pessoas. Tudo vem a mim com leveza, facilidade e glória. Tudo vem a mim com leveza, facilidade e glória. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Vamos fazer o exercício da respiração rapidinho aqui para a gente terminar? Fecha os olhos então. Respira fundo, respira grande. Permita o ar circular no seu pulmão, oxigenar o seu cérebro. Solta. Solta para livrar tudo que precisa. Mais uma vez, respira grande, respira fundo. Segura e solta. Para aliviar. Ontem deram aqui o depoimento que tiveram vontade de chorar. Se tiver vontade de chorar, chora. Entrega, libera. Se tiver vontade de rir, faça. Permita que o seu corpo direcione você a tirar aquilo que precisa sair. Tá bem? Que bênção que minhas palavras são um bálsamo para os seus ouvidos, tia. Gratidão, tá? Gratidão a todas vocês por estarem aqui. Mais uma vez, a respiração. Vamos lá. Três vezes. 3 vezes vocês respiram fundo. Façam isso comigo, façam isso durante o dia, façam isso no banho, façam isso em qualquer momento. Um exercício simples e tão poderoso que vai te ajudar a trazer mais calma, mais tranquilidade para o seu peito e oxigenação para o seu cérebro. É ele que faz você pensar sem preguiça, com inteligência, buscando sempre a sabedoria. Gratidão por estar aqui, gratidão por ter a sua companhia. Nós nos vemos amanhã. Não esqueça a frase de hoje, hein? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Que Deus te abençoe imensamente. Gratidão. Muita gratidão. Muita luz e muito amor. Que vocês tenham um dia abençoado, cheio de energia e prosperidade. Na presença de Deus, sempre.